Nesta hora de emissão, tal como já lhe tinha dito, vamos também aqui perceber como é que se explica uma guerra às crianças. Muitas foram as iniciativas que surgiram ao longo deste ano, muitas notícias, muitas imagens, uma maioria destinadas a um público adulto, mas a determinada altura percebeu-se também a necessidade de explicar este conflito aos mais pequenos. É aí que entra o e-book A Cor do Meu Medo. Helena Costa, boa tarde. Boa tarde. Percebemos desde muito cedo que havia uma necessidade, ou havia uma necessidade especial para fazer com que os mais pequenos percebessem como é que se desenvolve este conflito, perceber melhor aquilo que lhes estava a chegar através das várias redes sociais, da televisão, dos jornais, enfim. E a Between tem uma ideia, criar um e-book, e há uma Yarina que facilmente faz chegar a guerra aos mais pequenos, ou explica a guerra aos mais pequenos. Exatamente. E tinha de ser uma Yarina, uma criança, a explicar às crianças de todo o mundo o que é acordar num país em guerra. Portanto, foi essa a maneira que nós encontrarmos de explicar a guerra às crianças, através dos olhos de uma criança como elas, que tem uma escola, que vive em sua casa com os seus pais, com os seus amigos, e que um dia acorda e é surpreendida pela necessidade de abandonar o país. Portanto, criámos esta ferramenta, esta história muito pequenita, que foi desenvolvida em tempo recorde. Portanto, a Between mobilizou os seus recursos, o seu know-how, à semelhança de todas as instituições da sociedade civil, não é, que se mobilizaram com os seus recursos e com as suas ferramentas para explicar aos mais novos, ou ajudar os educadores, os pais, os professores, os avós a explicar às crianças que tinham em casa ou na escola o que é que se estava a passar e porque é que, eventualmente, dentro de dias ou semanas, teriam na escola outras crianças que não falavam a língua portuguesa, que pareciam eventualmente tristes e assustadas e, ao mesmo tempo, esperançosas, explicar-lhes porque é que isto estava a acontecer e clarificando qual é o papel delas. Portanto, mais do que alimentar o medo do que poderia vir a acontecer, porque todos nós estávamos com muito medo, o que é que poderia vir a acontecer, era dizer às crianças, olhem, vocês têm um papel e o vosso papel é acolher, é ser empáticos com a situação destas crianças como vocês, acolhê-los, fazê-los sentir bem e queridos neste espaço que é Portugal, que nós fazemos isso muito bem, mas dizer-lhes que eles têm um papel e que conseguem cumprir esse papel, e o papel era esse, era acolher as crianças como eles na sua escola, na sua comunidade. Helena, porque há coisas de adultos que não quero ver, um mundo a preto e branco onde ninguém quer saber. Se olhares para mim e me deres a mão, pode ser tão fácil ser feliz em união. Era um bocadinho isto. É isso mesmo. Era através de uma metáfora com lápis, porque a Yarina na história, ela pinta o medo dela, a mãe dá-lhe essa estratégia, faz por favor um desenho que de certa maneira retrata o medo que tu estás a sentir, e ela usa o lápis para fazer essa ilustração. Portanto, essa ponte entre ela ter ilustrado o medo dela e depois dizer que há lápis escuros, mas também há lápis coloridos e que podemos mudar, juntos podemos mudar o mundo e esperançosamente que seja um espaço de paz e não de guerra, não é? Infelizmente, passado um ano, não há muitas novidades ainda nesse sentido, mas haverá. Pelo menos estamos a educar os mais novos para não serem no futuro eles os líderes de uma guerra também. Ou no mínimo para que percebam também aquilo que está a acontecer, porque é uma forma de criarmos adultos mais responsáveis. Helena Costa, ao longo deste ano houve muita procura por este e-book? Nós tivemos o e-book disponível durante um ano no site, e ele foi sendo descarregado. Havia muitas maneiras de o fazer, descarregando diretamente no site. Tínhamos um número de WhatsApp para o qual podiam solicitar o envio do e-book. Foram feitos mais de 10.000 downloads, mas foram downloads feitos por uma pessoa que nós sabemos que depois disseminou o e-book por toda uma comunidade escolar. Eu própria sou mãe, recebi o e-book da professora do meu filho e, portanto, sei que os professores estavam a aplicar esta dinâmica e sei que sabemos nós que muitos, porque tivemos também muito feedback, muitos professores, muitos educadores utilizaram tanto o e-book como a música em atividades em contexto escolar para explicar às crianças o que estava a acontecer e, portanto, para além das visualizações da música nos nossos canais de YouTube,
no Facebook. Também o download chegou, também nós sabemos, a muitas comunidades e recebemos também muito feedback de professores e educadores a agradecer o facto de termos disponibilizado isto gratuitamente, rapidamente, porque de facto havia uma urgência porque não podemos proteger as crianças das imagens que têm acesso. Mesmo que o façamos em casa, entram num café, um televisor está ligado, entram no rádio e de repentinamente há uma notícia, entram no carro e o rádio dá uma notícia menos feliz. Portanto, havia mesmo uma urgência de trabalhar esta questão com as crianças e o facto de termos sido céleres a criar estas duas ferramentas ajudou muitos professores e muitos pais que não sabiam bem como explicar, porque não é fácil, é uma temática que como é que nós explicamos a uma criança na qual nós queremos depositar muita esperança na humanidade e depois temos de explicar que ali mesmo ao lado está a acontecer uma guerra, portanto, e as pessoas estão a abandonar as casas e há todo aquele cenário. Portanto, não é muito fácil um pai ou uma mãe ou um avô estar a explicar uma guerra. Nem sempre arranjamos a fórmula correta para chegar aos mais pequenos. Sim, não há uma fórmula correta, é uma realidade triste. Mas através da história, se calhar, é mais fácil de perceber. É mais fácil porque a própria personagem, e nós vimos isto nas pessoas que foram chegando cá, também uma certa esperança, um certo ânimo de poderem voltar ao seu país e também nos transmitiram isso a nós. E a Yarina no e-book também transmite essa esperança. Sei que está a acontecer isto de errado no meu país, não é certo. Está a fazer mal a mim e aos meus conterrâneos, mas eu tenho esperança de que isto vai melhorar e sei que posso ser bem acolhido noutro país enquanto isto não melhora. Não sendo fácil transmitir esta mensagem, e depois aconteceu na Europa, não é? Portanto, é fácil a gente ter empatia pelas pessoas que estamos a ver abandonar o país, porque são como nós, é gente como nós, e qualquer um de nós pensa que eventualmente podemos estar numa situação idêntica e não gostaríamos de estar. E estas ferramentas, que são ferramentas, um livro, um videoclipe, uma música, são ferramentas familiares às crianças e, portanto, facilmente agarram num livro e num e-book e leem a história e empatizam com a situação. Nem mais, a Helena há pouco estava a dizer que o e-book esteve online, ou seja, esteve na internet disponível gratuitamente durante um ano. Ele ainda pode ser acedido, basta para isso é que agora enviem um e-mail para a Between, certo? Sim, podem enviar um e-mail para o geral da empresa, mas também hoje, por via de ser o aniversário da guerra, nós voltamos a disponibilizar nas nossas redes sociais um link para fazerem o download, mas estamos disponíveis para disseminar novamente esta ferramenta por quem a solicitar. Ela é para ser utilizada sempre que houver necessidade de o fazer. Muito obrigada, Helena Costa, e que em breve possamos ter uma nova história da Yarina, já num mundo completamente diferente. Fica o desafio e a Between, se entretanto melhorar esta situação de guerra, a gente eventualmente lançará outro e-book com uma mensagem de esperança, de que possa se manter assim um mundo em paz. Que é aquilo que também queremos. Muito obrigada. Exatamente. E boa tarde. Obrigada, boa tarde.